Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, muitas vezes as atribulações do dia a dia fazem que o desequilíbrio impere nos seus sentimentos, mas eis o item do livre-arbítrio. Você tem a escolha de ficar nas vibrações que você escolher, na vibração do desequilíbrio, do caos, do nervosismo, das baixas energias, ou a escolha para se elevar o espírito, elevar o pensamento, baixar as más influências, subir a positividade do vosso peito. Difícil, muito difícil, pois pelo dia a dia, por onde vós estareis, há um bombardeio de más sentimentos, más influências, que pacificamente te levem à negatividade, do que mais à positividade. Eis o momento do alerta, eis o momento da vigília, eis o momento da percepção, eis o momento da elevação do pensamento automaticamente quando se sentir nessa etapa. Já sabemos, já foi falado, enquanto estiveres no âmbito negativista, pensamentos obscuros, irmãos negativistas, escuros, se aproximam, os obsessores se aproveitam desse momento que não é de fraqueza, mas de baixa guarda, trazendo alguns malefícios para o espírito que passam para o corpo espiritual. Por isso, ao contrário desses sentimentos, deveis elevar o pensamento assim que sentir uma defasagem, assim que sentir um mal-estar. Ore, reze, pensamentos bons, pensamentos positivos também são a oração do coração. Pense numa paisagem bonita, pense naquele que você ama, pense naquele animalzinho que você tanto acaricia e que te traz a calma, pois ele é um filho também do Senhor. Boas positividades não é que trazem coisas boas. A positividade, ela afasta a negatividade. Assim, um é consequência do outro. Um é o resultado do outro. Se você ficar na negatividade, baixas cargas, baixas vibrações, te trazem baixos resultados. Assim, o corpo padece, a saúde esvanece e você cai num novo entristecimento. Você cai no desmerecimento da sua própria imaginação. O pensamento humano é muito poderoso, caríssimos. Pense com positividade para que tudo flua como deve ser. Afaste a negatividade, afaste a baixa energia, a baixa vibração, com os bons pensamentos, com a oração elevada aos céus, junto aos seus anjos da guarda e os mentores de luz. Hosana nas alturas. Eu agradeço, irmão, por me permitir estar aqui hoje e ouvir as suas palavras. Eu precisava ouvir para seguir um caminho que eu não sabia qual era. Agora eu sei.
Peço perdão e dou graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui presentes para orar, pensar em fazer algo melhor. Quando oramos, atraímos a palavra do Senhor, a energia do Mestre Jesus, e aí nós direcionamos para que todos aqueles precisam, que querem um pouco da nossa ajuda. Muitos não querem ou nem sabem que querem, que precisam deste tipo de reunião, não importando o número de pessoas, mas importando sempre a conexão. Milhares de pontos de conexão espalhados por este planeta se unem em uma teia que ajuda a proteger contra energias que não são muito boas e muitas vezes não são bem-vindas. O que vocês fazem para estar juntos é muito bonito, é muito bom. Nós que viemos, nós que vamos estar sempre presente com vocês, estamos aqui para ajudá-los na oração e na vibração, uma energia cada vez mais limpa, mais elevada, no sentido de buscar uma conexão, sempre uma conexão com o nosso Mestre, que nos ajuda neste trabalho incessante. É muito bonito pensar que apenas uma pequena oração serve para ajudar tantas pessoas. A oração que não tem intenção, ela ajuda muito. Quando colocamos uma intenção em quem nós não conhecemos, ela é engrandecedora. Quando oramos para quem conhecemos, é um ato muito bonito. Quando oramos para aqueles que nós estimamos, é um fortalecimento de ambos os lados, e brota uma energia de muita luz, de muito amor. O importante é conectar-se durante uma oração. E aí, mais uma vez, oração não é rezar. Orar é falar na intenção do Pai, Criador Universal, do Mestre, e com a sua energia incessante, está sempre presente. E o amor de Maria Santíssima e suas legionárias, que acolhem e acalantam tantos corações. Orar é ter o pensamento conectado. Oremos sempre, nos reunamos sempre e desejemos sempre amor em todos os corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo, irmão. Eu não gosto de falar muito, não. Não precisa falar. Aqui todos nós nos reunimos para orar, estender as mãos e os braços para você e para todos que querem um pouco da nossa ajuda. É se bem ver o que me fizeram, o que me machucaram. O que foi feito contra ti, irmão, é um passado distante. É um passado que já não existe há tanto tempo, que significa que você perdeu tempo, irmão. Perdoe o seu passado.
Perdoe essas pessoas, porque elas não trazem para você nenhum benefício. Todos já estão em outros caminhos. Pense no benefício que vai ter a partir de agora. Pense na oportunidade que está sendo dada a ti. Eu me sinto pesado pela culpa. A Me culpa, sinto pressionado por uma consciência que é própria minha. exatamente, a culpa é você que coloca em si. O nosso Pai perdoa sempre e o nosso Mestre Jesus está sempre disposto a ouvir o seu perdão e ajudar a se perdoar. Perdoe a si próprio antes de tudo, porque o passado já não existe mais. São 5 séculos. Agora você começa uma nova caminhada. Aceite esta oportunidade através do perdão, porque o nosso Pai ama tanto a ti que já te perdoou antes mesmo de pensares que não serias perdoado. Esses 2 senhores estão falando exatamente isso. Eu quero ouvir mais o que eles têm para falar. Eu vou seguir para essa sala que estão me indicando. Siga na paz do Mestre Jesus. Peço perdão e dou graças a Deus. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, o livro é o 2º. A questão é de número 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Resposta dos espíritos: assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. E assim é como qualquer desenlace, né, desencarnatório. Não é de repente, né? A gente morre e o espírito já desvincula do corpo. Às vezes demora também. Depende muito da aceitação da própria pessoa, né? Tem um laço. Inclusive, há registros, né, científicos até, de que conseguiram, vamos dizer, vai fotografar esse laço, né, que nos é preso pelo umbigo, inclusive, né, como se fosse um cordão umbilical em que nós temos essa amarração com o corpo ainda, né? Então vai de aceitação, são vários fatores, né, que os livros até explicam. No que você ficou preso, no que você está devendo, no que a sua consciência pesa, retratações, enfim, até os espíritos obsessores influenciam aí no desencarne, enfim, uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração, e existe esse fato. Existem o fato também de pessoas que né, já vão direto serem acolhidos, serem resgatados, enfim, cada qual. Agora aqui ele retrata muito bem a criança, né? Mas a criança é um ser inocente, tadinho, né? É um anjinho e tal. Tá, nesta vida, como você viu, aquela criança. Mas não podemos esquecer que temos vidas passadas, todos nós. Né? Desde um bebê até o velhinho lá de 100 e tantos anos, ele teve uma vida passada, né? Vidas passadas. Né? Então, no momento do desencarne, ele desencarna com aquele espírito, com aquelas memórias daquela vivência que ele teve, dessa última. Mas o desenlace é todo um processo cumulativo, né? Então, ele não ele deveria retomar imediatamente? Até deveria, né? Porque as suas memórias mais recentes deveriam apaziguar as anteriores. Mas, né,
ele vai recobrando, né, como fala aqui, uma lucidez primitiva. Ele vai recobrando aos poucos por que ele está ali, o que aconteceu, né? Ele vai resgatando memórias, né? E vai começando a desfrutar. Lógico, isso não é sozinho, sempre tem um mentor, sempre tem o anjo da guarda, que nunca arreda pé, né? A gente que desvincula, né, por conta e risco, mas eles não, eles sempre estão ali, né, com a gente o tempo todo, tanto em vida como, entre aspas, em morte. Então, toda criança, né, quando falece, né, ela não merece apenas a nossa pena, né, a nossa saudade, o nosso carinho. Ela merece muito mais, porque talvez ela foi desencarnada ali naquele momento muito precocemente também, né, sem dar tempo de resgatar o que ela realmente veio fazer, né, fazer o resgate de algumas pendências do passado. Então, acima de tudo, merece muitas orações, né? Lógico que, por ser uma criança, nós como seres humanos, né, com pessoas ligadas, né, sentimentalmente a essa criança, vamos sofrer muito, muito mais, evidentemente, né? Mas não podemos esquecer que o choro excessivo, né, é uma apegação muito grande, né? A gente tem que desvincular a carne do espírito, né? Então, essa criança ela tem que prosseguir na vida espiritual dela, ela tem que seguir em frente também como qualquer outro, né? Então, merecedora de muitas orações, né? Muita carga positiva para que ela siga, para que ela veja o caminho que deve ser trilhado a partir daquele momento, que ela desvincule do corpo carnal, né, que ela acabou de deixar. Por quê? Por justamente ela estar com essa lucidez recente e não a mais primitiva, ela pode ficar assustada, ela não entende, né? Ela não teve tempo de ter o conhecimento de um aprendizado, então ela pode ficar confusa, com medo, como tantas crianças que já foram assistidas, acolhidas, não só nessa reunião, mas em várias outras reuniões, em tantas outras casas, né? Então, merecedores de muita oração, de muita luz, pois eles também são os espíritos sofredores. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, irmão. Você é uma das pessoas que estavam ali acompanhando, uma delas? Não, estou aqui para ajudar. Poderia falar sua procedência, irmão? Contar um pouco da sua história para a gente aprender? Eu trabalho nas matas. Eu ajudo os líderes das matas quando me pedem para fazer algum trabalho, de ajudar irmãos que precisam cortar algumas raízes. Eu vou e faço com a força do universo. O Senhor poderoso, que o seu maior poder é o amor que tem pelos seus filhos. Aqueles que se negam a seguir o caminho, nós separamos do caminho dos que querem seguir a palavra do Senhor. Nós temos um mestre neste planeta que precisa que nós que aqui habitamos em outras dimensões façamos alguns trabalhos energéticos para ajudar a plantar o amor e para ajudar a eliminar aos poucos as energias daninhas, para que o pasto fique pronto para receber os filhos
da natureza, para que a terra possa florescer no amor, no respeito, na generosidade e na caridade. Que o Senhor dos mundos, dos universos esteja com todos vocês. Graças a Deus. As glórias da mãezinha recaem sobre vós, pétalas de flores recondicionam os dissabores. Glória a Maria, glória Mãe Santíssima, glória, glória, glória. Graças a Deus. Irmãos, no amor do Cristo e do Pai Universal, bem-vindos a este trabalho de amor. Os tempos estão mudando, o mundo está num processo de mudança, onde cada um de nós, encarnados e desencarnados, fazemos parte de uma grande união, de uma grande aliança. Vocês fazem parte desta aliança, porque é um numeroso grupo de mãos dadas com um único objetivo: a paz, o amor, o respeito. Sabedoria é ter essas palavras plantadas na mente e regá-las para que possam florescer. Quando o respeito, o amor, a paz estão bem plantados e regados, os frutos são inevitavelmente doces e alimentam o corpo físico e o corpo espiritual. Metáforas, para que fique bem claro que cada um de nós tem uma função nesse mundo. E que quando todos estamos juntos, nós somos uma parte do Senhor Universal. Deus Pai tem todo o seu poder, no amor, na caridade, na bondade, na generosidade. O Pai não esquece nenhum de seus filhos, muito menos nos momentos mais difíceis. O seu Filho, nosso irmão e mestre Jesus, está aqui, enviado por Ele, para que possamos sentir essa energia de luz, amor, tranquilidade, para que fiquemos juntos, todos juntos, porque a distância só existe no corpo físico. O sentimental une as pessoas, em amigos e famílias, em colegas de trabalho, mas une muito mais na questão energética. Vibrem em vocês essa ideia de energia, e essa vibração atrai iguais e melhoram a situação caótica
ao redor de vocês neste momento. Isso vai aos poucos sendo modificado. Um dia, encarnados ou não, vocês entenderão e agradecerão por estarem presentes. Fiquem na paz de nosso Senhor. Graças a Deus. Ô meus filhos, eu peço mais fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Ô meus filhos, como vocês são sofredor, como vocês choram, como vocês apertam o coração tão facinho, mas esquece do desaperto. O aperto no coração é necessário muitas vezes para você dar valor àquilo que você não dava valor. Mas aí fica muito em cima da hora, né, meus filhos? Fica aí o arrependimento, consciência pesada. Aí parece que o coração pesa mais e fecha mais ainda. E aí é problema mesmo. Mas o maior problema, filhos, é que vocês esquecem do outro lado. O lado da oração. O lado que você podia ter feito coisa que não precisava nem falar com a pessoa, mas de longe. Orar pela pessoa, para cuidar dela, os anjos da guarda ficar com ela, para ela aceitar uma situação ou outra. Você podia também ter feito isso. E agora não adianta ficar chorando, se lamentando. Tem que fazer o quê, meus filhos? É orar. Orar com fervor, orar de coração. Não é orar pela obrigação e pela consciência pesada. Você quer se livrar da culpa, mas não é assim. Ninguém se livra de uma culpa. Tantos espíritos que desencarnaram estão aí hoje pesados na culpa. E aí tem que passar por um processo de olhar o passado e olhar e analisar, ver qual é o peso dele e qual é o peso dos outros. E aí vai a da aceitação dele mudar essa energia que ele leva com ele. Muitas vezes, anos e anos. Aí quando ele vê, quando ele sente que podia ter feito diferente, ele acha que é curado. Mas não é que foi curado. É que ele foi acarmado pela própria consciência, pela própria análise do espírito dele mesmo. Por isso, meus filhos, vamos analisando a situação de cada um como tem que ser. Assim como se fosse você, naquela situação, naquele momento, naquela vida, naquela família. O que a gente pode fazer é parar de criticar, parar de olhar com os olhos meio torto e orar para as pessoas. Dar um ombro amigo através da oração. Mesmo que você não vai com a cara da pessoa, não gosta dela. Ninguém é obrigado a conviver. Você foi obrigado a encontrar com ela, porque você que pediu. Mas a decisão de continuar com a dívida ou de sanar essa dívida é sua. Então o mínimo que se pode fazer, meus filhos, é orar, é ter fé na força da prece. É ter fé que os anjos da guarda, teu e das pessoas, que você está ali no seu redor, se conciliem, se ajudem, para que não só a pessoa fique bem, mas que você fique bem. Que você fique com uma consciência um pouquinho mais leve. Que seja uma pressão menos nos seus ombros. Porque essa pressão já devia ter sido desfeita lá atrás, quando você teve oportunidade. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, também não somos julgados, porque faz parte da decisão, faz parte do seu livre-arbítrio, que tanto é falado, tanto é mostrado. Então, meus filhos, o principal remédio, oração, sempre. Prece de coração. Ah, mas precisa ser só de noite, não de dormir?
E quando você levanta, você não ora, não? Pois tem que agradecer que você abriu os olhos de novo. Tem um novo dia, novas oportunidades, novas chances de fazer o melhor de você, em todo sentido. Não só para os outros, mas para você mesmo. De caminhar, de aprender, de ter um coração bom, de entender, compreender, acolher. Olha quanta coisa num dia que pode fazer, meus filhos. E vocês ficam aí se endividando. Vamos ser mais coniventes com esse sentimento bom, com as coisas boas que tem que ser feita. Orar, orar e orar. Vocês ficam tudo com o Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.